gente vai aprender a encontrar o intervalo a partir de uma nota. Então, a gente vai ter a nota Dó sustenido como referência. Então, a partir dela, a gente vai encontrar uma sétima diminuta. Uma sétima diminuta. Então, eu vou falar para você passo a passo de como encontrar o intervalo a partir de uma nota. Então, olha, nosso primeiro passo aqui, número 1, encontramos qual é a sétima nota a partir do Dó sustenido. Então, a gente vai ter o Dó sustenido como referência e vai encontrar a sétima nota. Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, o Si é a sétima nota a partir do Dó sustenido, certo? Agora, a gente vai classificar a distância entre elas. Qual é a distância entre essas notas? Então, a gente tem aqui, ó, do Dó sustenido para o Ré, a gente tem meio tom de distância. Do Ré para o Mi, a gente tem um tom. Do Mi para o Fá, a gente tem meio tom de distância. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, tem um tom também. Então, a gente tem 5 tons no total. Quando a gente tem 5 tons nessa distância de sétima, a gente tem uma sétima menor. Aqui está escrito sexta menor, mas no seu e-book já vai estar corrigido isso daqui. Então, a gente vai ter 5 tons, que dá uma sétima menor, tá certo? Então, a gente não está procurando a sétima menor, a gente está procurando a sétima diminuta a partir do Dó sustenido, tá? Então, seguindo aqui, ó. Como a gente encontrou uma distância de sétima menor, não é sexta, de sétima menor, a gente precisa diminuir em um semitom a última nota, né? Porque a primeira nota que a gente deu, o Dó sustenido, é a nota de referência. Então a gente não vai mudar a primeira nota, a gente vai mudar a última, que é o que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar a sétima diminuta. Então, se a gente encontrou a sétima menor, a gente precisa diminuir meio tom do Si, que é a sétima, para poder encontrar a sétima diminuta. Então, ó, se eu tivesse aqui do Dó sustenido para o Si natural, eu tenho uma sétima menor. Então, eu preciso diminuir aqui o Si para poder diminuir o intervalo entre essas notas. Então, eu vou ter uma sétima diminuta colocando Si bemol. Então, o intervalo de sétima diminuta é Dó sustenido, Si bemol. Ah, mas eu posso colocar um Lá sustenido ao invés desse Si bemol? Não, não pode, mesmo sendo notas enarmônicas, porque daí ao invés de ficar uma sétima, ficaria uma sexta. E a gente quer um intervalo de sétima diminuta, tá certo? Agora, ó, uma outra maneira de formar um intervalo, tá? A gente pode formar um intervalo também tomando como referência a escala maior, as tonalidades, que é o jeito que eu acho que é mais fácil de entender do que contar, saber exatamente a quantidade de tons. Eu acho mais fácil pela tonalidade, pensar na tonalidade da música, tá? Então, assim, ó, se você pensar começando da tônica e sabendo os graus que você tem na escala, você vai ter aqui, ó, da tônica para o segundo grau, você vai ter uma segunda maior. Da tônica para o terceiro, uma terça maior. Da tônica para o quarto grau, uma quarta justa. Da tônica para o quinto grau, uma quinta justa. Tônica para o sexto grau, uma sexta maior. Tônica para o sétimo grau, uma sétima maior. Então aqui, ó, a gente está baseado na escala maior e todos os intervalos ou são maiores ou são justos. Então isso aqui vai facilitar, gente. A gente pensa na tonalidade e vai ficar mais fácil de achar o intervalo, tá? Então aqui, ó. Se a gente considerar a nota mais grave do intervalo como a tônica de uma escala, certo? Então a gente vai pegar, a gente quer descobrir o intervalo. Então a gente vai pegar essa primeira nota do intervalo, a nota mais grave do intervalo, e vai considerar que ela é a tônica da escala, a tônica da tonalidade, certo? Então a gente vai transformar essa nota mais grave na tônica para poder achar o intervalo. Tá? Então vamos usar esse intervalo aqui, ó, Lá bemol e Mi. A gente quer saber qual intervalo que é esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Lá bemol e vou transformar ele na escala de Lá bemol. Tá? Então, sabendo a escala de Lá bemol, eu sei que tem o Si, o Mi, o Lá e o Ré. Beleza, então o que a gente vai fazer? Transformei o Lá bemol, que é a nota mais grave, na escala, a escala de Lá bemol. E o que eu faço agora? Eu vou encontrar a distância do Lá para o Mi. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Eu tenho uma quinta de distância entre essas duas notas. Entre o Lá e o Mi, eu tenho uma quinta de distância. Agora eu preciso saber se é uma quinta justa, uma quinta aumentada ou uma quinta diminuta. Se eu pensar na escala de Lá bemol, eu sei que eu tenho Mi bemol ali, certo? E eu não quero saber a distância do Lá bemol para o Mi bemol. Eu quero saber do Lá bemol para o Mi natural. Então quer dizer
que esse Mi bemol aqui está meio tom abaixo do que eu quero. Ele é uma quinta justa e ele está meio tom abaixo do que eu quero, certo? Então, do Lá bemol para o Mi natural, que é meio tom acima, vai ser uma quinta aumentada, porque o Mi bemol é uma quinta justa, o Mi natural é uma quinta aumentada, eu aumentei meio tom, né? Então, assim que eu vou encontrar esse intervalo pensando nas tonalidades. Eu pego a nota mais grave, transformo ela na tonalidade que eu quero, penso na tonalidade e a partir daí eu vou encontrar a distância da outra nota. Para fazer o procedimento, para encontrar um intervalo composto, a gente vai utilizar a mesma maneira, a gente vai fazer o mesmo jeito, pensando nas tonalidades, só que a gente vai reduzir esse intervalo. A gente não vai contar o intervalo inteiro, a gente vai reduzir para poder ficar um intervalo simples e depois a gente vai classificar ele como composto. Então, por exemplo, a gente tem aqui o intervalo de Lá descendente, né? O intervalo de Lá e um Ré, que é mais que uma oitava de distância. A gente tem um intervalo composto aí. Primeiro passo, a gente vai encontrar a distância entre as notas. Bom, então do Lá até o Ré, a gente tem 12 notas, a gente tem uma 12ª de distância. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. A gente tem 12 notas, aí uma 12ª de distância. O que a gente faz? A gente reduz para o intervalo simples. Vamos para o intervalo de quinta. Aqui, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Intervalo de quinta. Agora a gente vai encontrar a quantidade de tons. Do Lá para o Sol tem um tom. Do Sol para o Fá tem um tom. Fá para o Mi, meio tom. Mi para o Ré, um tom. Então a gente tem 3 tons e meios, a gente tem uma quinta justa, certo? A gente tem uma quinta justa com 3 tons e meios, certo? 3 tons e meio. E depois que a gente encontrou que a gente tem uma quinta justa, a gente volta a transformar ele num intervalo composto, que era de uma 12ª, e a gente vai ter uma 12ª justa também, certo? Então a gente reduziu, transformou ele ali no intervalo simples, e depois viu que era uma quinta justa, e depois só colocou que é uma 12ª justa, porque é o intervalo original que a gente queria. 12ª justa descendente, porque está indo do agudo para o grave, né? Está descendo, certo? E a gente pode fazer isso do mesmo jeito, pensando na tonalidade, né? A gente pensa na tonalidade de Ré maior, a gente pensa que o Lá é uma nota que faz parte da tonalidade de Ré maior, então Lá natural. Então a gente sabe que é um intervalo justo, fica mais fácil de entender a partir disso, tá? E para encerrar essa parte a gente vai falar sobre o uníssono também, porque o uníssono é a mesma nota sendo tocada 2 vezes. Tem gente que chama isso de intervalo, tem gente que diz que é um intervalo de primeira justa, mas é um termo que pouca gente usa, então assim, a gente nem chama de intervalo isso, a gente fala que é uníssono, é o mesmo som e tá tudo certo desse jeito.